Massa. Perfeito. Então, o negócio é o seguinte, pessoal. Eu sou Ana Paula Coelho, como falei com vocês, né? Aí tá o link Nesse link onde eu falo professor especialista em marketing digital, tá o link do meu LinkedIn. No @Minas Digitais é o nosso Instagram. Faço parte de um coletivo de professores especialistas em marketing digital, então não tem só eu, tem também outras colegas que podem ajudar vocês, que são pequenos empreendedores, que são profissionais de comunicação, a aprender mais sobre marketing digital e negócios. E se quiser falar especificamente comigo no Instagram, você pode falar comigo no Ainda Que Tardia, ok? Bom, o que é importante a gente entender sobre esse webinar? Ele é bem curtinho e ele é focado numa ferramenta que eu diria que é a mais importante quando a gente está pensando em marketing digital, que é quando a gente vai construir uma buyer persona. Existem vários tipos de persona, como por exemplo, persona de marca, que é o que a gente chama de brand persona, e muitas vezes quando você vai começar um trabalho de mídias sociais, talvez você já tenha ouvido falar de brand persona, que é quando você personifica a sua marca em um personagem que pode te ajudar a entender como que você deve se comunicar com o seu público-alvo. Se a linguagem deve ser mais formal ou mais informal, como que ele conversa com as pessoas, que tipo de imagens que ele utiliza, se utiliza GIFs, se não utiliza, enfim, você faz uma definição de como que a sua marca deve falar com as pessoas e personifica isso nesse personagem, que é o que a gente chama de brand persona. Esse brand persona não é o caso do nosso webinar, a gente vai falar especificamente sobre buyer persona, que é a persona que a gente faz, que é um personagem que a gente faz para representar o nosso público-alvo, ou seja, aquele público que a gente quer chegar nele, aquele público que a gente quer atingir ou o público atual que a gente tem. Existe uma diferença, talvez, entre os dois, e aí você vai ter que observar isso no seu negócio e fazer pesquisas para poder descobrir se há uma diferença entre o público que você já atinge e o público que você quer atingir. E aí, se for o caso, pode ser que você tenha até que elaborar mais do que uma buyer persona. E a ideia é, você aprende como elaborar buyer persona aqui, depois você elabora quantas personas você achar adequadas para poder representar os públicos que você quer falar, ok? E a gente vai usar não é exatamente uma metodologia, mas eu vou colocar desse tamanho que fica mais fácil da gente entender, que é Design Thinking, que é, na verdade, uma forma de pensar dos designers, que foi trazida para o mundo dos negócios, e aí tem vários mapas que podem ajudar a gente a enxergar as coisas de negócio de uma forma mais visual, e isso faz as coisas ficarem mais fáceis, mais rápidas, mais adaptáveis, mais flexíveis. Então, eu gosto bastante de usar ferramentas de Design Thinking quando a gente está pensando em comunicação, quando a gente está pensando em marketing. Então, vocês veem na imagenzinha que está na tela, eu até peguei da própria Dinamize, achei umas personas que a Dinamize tinha feito aí tem uma descrição aí, ó, Luísa tem 25 anos, está noiva, é formada em Direito, trabalha no escritório de advocacia, blá, blá, blá. Então você tem ali algumas informações que te ajudam a enxergar melhor quem que é essa pessoa que você precisa conversar. Esse que é o objetivo final da gente ter uma buyer persona elaborada, ok? Então, como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o nosso público-alvo. E isso, muitas vezes, a gente acha que a gente sabe quem que é o nosso público, a gente que é dono de negócio, a gente tem, muitas vezes, o que a gente chama de miopia de marketing, que a gente acredita que as coisas funcionam de uma determinada maneira, mas nem sempre elas funcionam exatamente daquela maneira que a gente está pensando, porque pode ser que a gente esteja um pouquinho desconectada dos anseios e das necessidades do nosso público. Então, é por isso que é importante a gente fazer sempre pesquisas de mercado. Eu falo com as pessoas no meu curso, eu dou um curso presencial aqui em Belo Horizonte, e eu falo com as pessoas sempre no meu curso, olha, se você é um pequeno negócio, os primeiros R$1.000 que você investir em termos de comunicação, em termos de marketing, vai ser R$1.000 em pesquisa de mercado. Você vai investir esse dinheiro procurando pesquisa de mercado, gastando seu tempo para poder procurar pesquisa de mercado, às vezes realizando uma pesquisa você mesmo com o seu público, e aí eu vou dar algumas ferramentas e algumas dicas sobre como a gente pode fazer essa pesquisa, porque sem a pesquisa a gente não tem muito como fazer uma persona, afinal de contas a persona ela é um personagem semi-ficcional, ela é um personagem que vai te ajudar a compreender o seu público-alvo, mas não pode ser uma coisa que é simplesmente tirada da sua observação, da sua intuição, você precisa de dados de pesquisa para poder validar isso, por isso que chama-se semi-ficcional. E por que isso é importante? Eu costumo dizer também que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Porque é muito comum a gente conversar com um dono de negócio, eu trabalhei muitos anos em publicidade e propaganda, em agências de publicidade, eu ia conversar com os clientes e falava assim, para quem que você vende? Ou quem que pode comprar o seu produto e serviço? Quem que é o principal público que compra o seu produto e serviço? Quase sempre a resposta era alguma coisa parecida com todo mundo. Ah, qualquer pessoa. E quando você responde isso, na verdade, o que você está contando
que você ainda não tem informações suficientes sobre o seu público-alvo. Então, quando você não tem informações suficientes sobre o seu público-alvo, você tem essa impressão de que você está vendendo para todo mundo, mas na verdade todo negócio tem um público principal, todo negócio tem o que a gente chama de regra de Pareto, ou regra 80-20, ou seja, 80% do seu público ele tem determinadas características em comum. O que você precisa fazer é descobrir quais são essas características que 80% do seu público tem em comum. Então, eu vou dar um exemplo bem fácil para a gente poder compreender o que é isso que a gente está falando. Quem que compra carrinho de bebê? Quando você está tentando, digamos que você tem uma empresa que vende carrinhos de bebê. Um tio pode comprar um carrinho de bebê, os avós podem comprar carrinho de bebê, os padrinhos podem comprar, os pais também podem comprar, mas, né, dada a nossa cultura, que muitas vezes ainda é bastante machista, quase sempre esse tipo de coisa fica a cargo da mãe fazer. Então, significa que para a empresa que vende carrinhos de bebê, o 80% do público dela provavelmente vai estar ali dentro de pessoas que são mães, pessoas que estão grávidas ou pessoas que acabaram de ganhar bebê. Os pais, os padrinhos, os avós, os tios, eles vão configurar mais ou menos 20% do público, em vez de ser o grosso, né, que a gente chama de público que você poderia vender. Então, quando a gente faz comunicação na internet, a gente está falando de comunicação de nicho. A gente precisa saber quem são esses 80% e quais as características desses 80% para a gente poder falar com eles. E uma vez que a gente falar com eles, os outros 20% vão vir a reboque, vão vir naturalmente a partir da comunicação que a gente estiver fazendo para esses 80%, ok? Vocês ainda estão me enxergando aí? Alguém falou que tinha travado? Tá tudo certo? Massa. Se tiver algum problema, vocês dão um toque aí, que aí a gente vê como resolver, beleza, gente? Então tá, então pensando nessa empresa que tem como público principal mães, quais são as características comuns de mães? Que tipo será de revistas que elas leem, que tipo de programas de TV que elas assistem, que tipo de sites na internet que elas acessam, que tipo de grupos no Facebook ela participa, quais perfis no Instagram elas seguem. Se você é um dono de um negócio que vende para mães e você não sabe responder essas perguntas, está na hora de fazer uma pesquisa. Porque sem entender essa pesquisa, sem entender essas informações sobre o seu público, você não tem como saber como fazer uma comunicação adequada para esse público. Você precisa entender quem são essas pessoas e onde elas frequentam na internet para você ser capaz de se colocar nesses lugares onde eles frequentam, certo? É isso que é fazer programação de mídia. Então, quando a gente está fazendo em comunicação tradicional, em publicidade tradicional, e você contrata uma agência de publicidade para fazer o trabalho de compra de mídia para você, o que eles fazem é um estudo de público e um estudo de entendimento de quais são os canais, quais são as mídias que são mais adequadas para aquele público que você está querendo falar. E aí ele te propõe um plano de mídia falando, olha, a gente deve colocar anúncios nessa naquela mídia, na TV, no rádio, na internet, assim, no programa tal e no programa tal, porque o público assiste esse programa tal. Exemplo, digamos que as mães assistem bastante o programa da Ana Maria Braga, o programa Bem-Estar, e aí vai ser interessante você colocar a sua mídia, né, o seu anúncio ali naquela mídia. Na internet não é diferente. Esse raciocínio, o raciocínio é o mesmo, apesar das mídias serem completamente diferentes, mas a lógica é basicamente a mesma. Então, quem são os influenciadores digitais das mães? Né? Quais são os grupos, quais são os blogs, quais são os sites, quais são as mídias sociais que elas participam e como que elas participam dessas mídias sociais. Então, não basta saber assim, as mães usam WhatsApp, ok. 90% da população que usa a internet no Brasil também usa WhatsApp. Isso aí não te deu informação nenhuma. O que é que ela faz no WhatsApp? Que grupo no WhatsApp que ela participa? 80% das mães usam Facebook. Beleza, também 80% da internet brasileira usa Facebook. Isso também não é informação relevante para você. O que é relevante é quais são as páginas que ela segue, quais são os grupos que ela participa. Okay? Então, para você descobrir isso, tem alguns jeitos. A primeira coisa é fazer uma pesquisa que a gente chama de dados secundários. O que são pesquisas de dados secundários? Pesquisas que já estão prontas, né? Então, o custo para você fazer pesquisa de dados secundários é basicamente de pessoas e de tempo. Você vai para a internet, fazer algumas pesquisas no Google e descobrir pesquisas que alguém já tenha realizado. Então, exemplo, você pode ir para a internet e descobrir que alguém fez uma pesquisa já falando sobre hábitos de consumo de mídia de mães. Isso é um nome que vai te ajudar a encontrar algumas pesquisas, hábitos de consumo de mídia. Aí vai falar, as mães leem a revista Crescer, as mães participam do grupo Mães de Meninos, ou as outras participam do grupo Mães de Meninas, e assim por diante.
E essa pesquisa de hábitos de consumo de mídia que vai te dar as respostas, por exemplo, sobre qual mídia social você deve estar, sobre qual portal ou qual influenciador digital que é mais relevante para você, o que seria interessante para você fazer ações com o portal ou com influenciador digital. São essas coisas que vão te ajudar a compreender. Então, não é um especialista em marketing digital que vai te falar, assim, na hora que você pergunta assim, é muito comum eu receber esse tipo de pergunta assim, Ana Paula, eu vendo X coisa, é melhor anunciar no Google, no Facebook, no Instagram, no Twitter? Eu falo assim, não sei. Você já fez uma pesquisa com o seu público para poder saber se ele está no Facebook, no Instagram, ou no Twitter, ou no LinkedIn? Se você não fez essa pesquisa, não vai ser o especialista em marketing digital que vai te dar essa resposta. Quem vai te dar essa resposta é uma pesquisa para poder compreender os hábitos de consumo de mídia do seu público, ok? Então, se você não encontrar essa pesquisa online, porque pode ser, em alguns públicos são bem fáceis de você encontrar pesquisas como de mães, por exemplo, mas tem outros públicos que são mais nichados, são nichos muito pequenos, e que aí não teve alguém que se interessou em fazer uma pesquisa e disponibilizar ela gratuita na web para você. Então, nesse caso, o seu caminho é fazer uma pesquisa de dados primários, ou seja, você mesmo vai fazer uma pesquisa com o seu público. Você vai criar um questionário, vai mandar esse questionário online para as pessoas, e as pessoas vão responder esse questionário. Ah, Ana Paula, mas eu mando e-mail para as pessoas perguntando coisas e elas não respondem. Por quê? Bom, tem vários motivos. Primeira coisa é que você precisa usar uma ferramenta de envio de e-mail profissional, como o MailChimp da Dinamize, mas a gente já chega lá. E a segunda coisa é que você precisa oferecer alguma vantagem para essa pessoa responder a pesquisa. Afinal de contas, o único recurso realmente limitado que a gente tem nessa vida é tempo. Então, se alguém está disposto a responder uma pesquisa, significa que alguém vai disponibilizar o seu tempo para você, ok? Então, você vai fazer uma pesquisa de dados primários para poder tentar entender o seu público, mas oferece alguma vantagem. Fala, olha, fulano, se você responder essa pesquisa, você ganha, sei lá, 5% de desconto nos nossos produtos, ou então, você ganha um brinde, ou então, você oferece alguma coisa que seja vantajoso para o seu público, para que ele se disponibilize a gastar ali 5, 10 minutos da vida dele respondendo uma pesquisa para você, ok? Então vamos lá, como que a gente faz esse tipo de pesquisa? Vamos começar pelos hábitos, dados secundários. Então a primeira coisa que você vai fazer é buscar no Google mesmo alguma coisa como hábito de consumo de mídia de mães, por exemplo, ou de idosos, ou de adolescentes, ou de pais, ou enfim, qual é o público principal que você vende. Ou então, comportamento de consumo de mães, ou comportamento de consumo online de mães. Essas duas palavras-chave, esses dois termos de busca, hábito de consumo de mídia e comportamento de consumo, são provavelmente as palavras-chave que vão te ajudar a encontrar dados de pesquisas secundárias que possam já estar disponíveis na internet. Entretanto, eu já estou indicando aí também nos slides, tem um link aí para a Opinion Box, já cai direto na área onde eles disponibilizam pesquisas. A Opinion Box é um instituto de pesquisa que faz pesquisas online, e eles vira e mexe colocam alguma pesquisa que eles já realizaram disponível gratuitamente na internet, nesse link aí que eu coloquei para vocês na apresentação. Então você pode entrar lá e eles inclusive separam por assuntos, comportamento do consumidor, empreendedorismo, marketing digital, mobile. Essa imagenzinha aqui que eu tirei, ela é exatamente dessa parte de pesquisas lá da Opinion Box, ok? Então se você não sabe onde achar boas pesquisas de mercado, a Opinion Box é uma delas, ok? Eu vi que vocês estão colocando algumas perguntas aqui, gente. Eu, no final, vou olhar todas elas aqui e vou responder, tá bom? Só para eu não perder a linha de raciocínio aqui, eu vou seguir na apresentação e aí depois eu volto no final e passo nas perguntas, tá bom? Outro jeito de fazer, essa é o que eu falei dos pesquisas de dados secundários, né? Você pode fazer usando a Opinion Box ou buscando no Google, ou ainda você pode fazer a pesquisa de dados primários. O Rony está falando aqui que não conhecia a Opinion Box. A gente fica super a dica, e para pequenas empresas eles fazem pesquisas de dados primários também. Você pode contratar eles para poder fazer pesquisa, e é muito mais barato do que um instituto de pesquisa tradicional, então vale muito a pena. Aí você tem, por exemplo, você pode também, se você não quiser contratar uma Opinion Box, por exemplo, se você não tiver essa verba para poder contratar um instituto de pesquisa, você mesmo pode criar um formulário de pesquisa usando várias ferramentas que tem online, como o Typeform, o SurveyMonkey, ou ainda formulários do Google, que é o que eu mais gosto, porque é o mais fácil, mais rápido, mais barato, que todo mundo que tem uma conta do Google consegue entrar. Então você vai lá no seu Google Drive, o antigo Docs Google, e vai abrir um formulário do Google. Ou então você pode também jogar formulários do Google no próprio Google, que você vai achar
essa parte onde você pode criar um formulário de pesquisa. E aí você cria esse formulário e envia esse formulário para a base de clientes que você já tem, usando, por exemplo, o Mail-to-Easy da Dinamize. Minha sugestão é, usa sempre uma ferramenta profissional de envio de e-mail marketing. Por quê? Ela vai conseguir fazer uma entrega de e-mails mais acertada, porque quando você manda do seu e-mail pessoal, por exemplo, vários servidores de e-mail podem entender a sua mensagem como spam. E aí, não só entregar na caixa de spam das pessoas, que isso seria, na verdade, o melhor cenário, mas no pior dos cenários, não vai nem chegar na caixa de e-mail da pessoa sequer no spam, e ainda você pode ter o seu endereço de e-mail ou domínio bloqueados pelos servidores de e-mail como um spammer, porque você mandou um e-mail para um tanto de gente de uma maneira que não é profissional. Então, a maneira correta de fazer isso é usando uma ferramenta de envio de e-mail profissional, como o Mail-to-Easy da Dinamize, tá? Depois vocês podem conversar com a Carol e pedir mais links, dicas sobre como usar a ferramenta deles. Eu uso e é super bacana. Então, beleza. Aí você me fala assim, mas Ana Paula, eu não sei fazer um questionário de pesquisa. Aí também na apresentação eu coloquei para vocês um link de como que vocês podem aprender a criar um questionário de pesquisa. A Opinion Box fez um e-book, é gratuito, você coloca lá o seu e-mail e baixa o e-book, e ele te ensina direitinho como que você cria um questionário de pesquisa, especialmente evitando criar viés em pesquisa. O que é viés de confirmação? Viés de confirmação é quando você faz uma pergunta que já induz qual que é a resposta que a pessoa vai dar. Então, é muito comum a gente que não é especialista em criação de pesquisas, a gente que não é expert nisso, a gente fazer perguntas que já induzem a resposta da pessoa. E aí, se você faz um questionário de pesquisa que já induz a resposta, você cria o que a gente chama de viés de confirmação. Então, para você aprender a criar um questionário de pesquisa sem cair no risco de ter um viés de confirmação, eu sugiro você baixar esse kit aí da Opinion Box para poder aprender a fazer um questionário, tá bom? Então, ó, eu também coloquei aí disponível no próximo slide, tem uma pesquisa que eles realizam anualmente, o pessoal da Opinion Box, e colocam disponível na internet, lá naquela parte de resultados de pesquisa. Eles já fizeram em 2017 e em 2018 essa pesquisa, que chama Hábitos de Consumo de Conteúdo Digital. Então, é assim, as pessoas preferem mais vídeo ou preferem mais texto, ou preferem mais foto, ou usam mais Twitter, ou usam mais Facebook, e isso é uma pesquisa geral, é genérica, é de público, às vezes ela não vai ser comportamento específico do seu público, porque isso aqui nós estamos falando de todas as pessoas que se disponibilizaram a responder essa pesquisa, e não necessariamente ela vai ser o público que você está procurando, e pode ser que o seu público tenha um comportamento diferente da maioria das pessoas, então por isso que é importante fazer pesquisa com o seu público. Então não é pesquisa de dados secundários ou pesquisa de dados primários, o ideal é você ter as duas, na verdade. Você faz primeiro uma pesquisa de dados secundários para ver o que já está disponível na internet. Depois você faz uma pesquisa de dados primários para poder validar se o que você achou é verdadeiro para o seu público também. Okay? Então, aí eu coloquei um link na imagem que você pode baixar a pesquisa de hábitos de consumo de conteúdo do Opinion Box, pelo menos você vai ter uma noção de como essas coisas funcionam. E aí, depois que você tem essas pesquisas na mão, onde você já analisou esses resultados, já compreendeu quais são as características e comportamentos principais dessas pessoas que são 80% do seu público, aí sim você faz a elaboração do que a gente chama de buyer persona, que é o que vocês estão vendo na tela aí agora. Esse exemplo aí que eu fiz, tem vários jeitos de fazer buyer persona, tem até site na internet em que você pode fazer buyer persona, mas esses sites eles vão basicamente te dar um formulário para você preencher com os dados do seu público. Então, se você não tiver os dados do seu público, se você não conhecer o seu público, não vai adiantar nada usar essas ferramentinhas online, porque o importante é que você conheça o seu público. A persona, ela é só vamos dizer, um resumo das pesquisas que você fez sobre o seu público, e é um resumo muito direcionado para quando você bater o olho, é uma página só de informação. Na hora que você bate o olho nessa página, você já sabe, então tá, qual que é a dificuldade dessa pessoa e dessa persona? Ela está gastando muito tempo tentando fazer compra de hospedagens, né? Ela viaja muito e ela sempre se hospeda em hotéis. E aí ela está gastando muito tempo fazendo booking, né? Se cadastrando para poder se hospedar nos lugares. E aí essa ferramenta aí, de quem elaborou essa persona, muito provavelmente oferece essa solução, de facilitar o processo de reserva de hospedagem. Então, é exatamente isso que a gente vai querer identificar quando a gente cria uma persona. Uma persona ela tem que ter basicamente 3 dados. O que a gente chama de dados demográficos,
que são dados de idade, sexo, região onde mora, classe social. Isso é o que a gente chama de dados demográficos. E tem também o que a gente chama de dados psicográficos. O que são dados psicográficos? Dados de comportamento, estilo de vida, hábitos de consumo. Essas coisas são os dados que hoje a internet consegue entregar para a gente de uma maneira incrível e que antes a gente ficava nos veículos de mídia de massa, a gente ficava vamos dizer, de mãos atadas para poder conhecer mais sobre esse público, nesse aspecto de dados psicográficos. E hoje em dia, com a internet, é muito fácil descobrir isso, até porque o seu comportamento no Google, o seu comportamento no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, está dando o tempo todo informações para essas ferramentas. Então, não acho que Facebook, Instagram, WhatsApp e Google são de graça. Você só não está pagando com dinheiro, mas você está pagando com seus dados na hora que você está usando essas ferramentas. Então, quando você participa de um grupo de mães no Facebook, o Facebook já sabe que você é uma mãe ou um pai. Então, é desse jeito que ele descobre esse tipo de informações sobre a gente, ok? E vários jeitos, eu estou dando só um dos exemplos que o Facebook é capaz de descobrir dados sobre a gente. O negócio provavelmente, ele conhece você melhor que você mesmo. E aí, isso, enquanto donos de negócio, a gente fica super feliz porque a gente consegue também descobrir os nossos consumidores. Mas enquanto usuários, né, a gente fica um pouco preocupado com a nossa privacidade e segurança. Mas isso é assunto para outro webinar. Depois a gente pode fazer outro específico sobre isso. Eu quero contar para vocês como que a gente faz essa buyer persona que eu estou mostrando aí na tela para vocês, usando um canvas de design thinking, um mapa de design thinking. Então, agora, a partir desse momento do webinar, a gente vai passar, eu vou voltar para a câmera, e aí eu vou mostrar para vocês esse mapa. Eu coloquei o link também no próximo slide, esse mapa aí. Tem um link bem aqui, ó, onde está escrito Canvas de Persona, um link. E você pode clicar e vai cair exatamente no site, que é o Business Design Tools. É um site que oferece ferramentas de Design Thinking gratuitamente. Então, você pode baixar esse Canvas de Persona e levar numa gráfica rápida perto de você e pedir para poder imprimir em A3. A3 é um formato que é como se fosse duas folhas de ofício juntas uma da outra. Então, é um formato um pouco maior e fica mais confortável de você preencher esse tipo de informações aí. Se você não tiver disponível uma impressora A3 ou uma gráfica rápida perto de você, pode imprimir num A4 também. Mas eu sugiro que você imprima num formato maior porque fica mais fácil de você preencher essas informações e visualizar essas informações depois, ok? Então, eu vou voltar aqui para minha tela, que a apresentação já acabou. Eu só não vou colocar no último slide aí para vocês verem. Meus contatos estão aí também no último slide, então depois, se vocês quiserem me contatar, mandar e-mail com dúvidas, baixar os links, já vi que tem gente que perguntou onde que estão os slides, já está disponível lá no bit.ly/webinar persona, é só baixar lá esses slides. Então, e tem também os perfis no Instagram, se você quiser entrar em contato comigo, ok? Vou voltar aqui para minha câmera para a gente poder fazer, então, o Canvas de Persona ao vivo. Vocês estão me vendo? Ou não? Ainda tem que descompartilhar isso aqui. Agora sim. Estão me vendo agora? Sim, estamos. Não entendeu onde imprime o Canvas? Ótimo. A Josiane está falando aqui, não entendeu onde imprime o Canvas. Você vai baixar a apresentação, Josiane, e aí no slide onde eu mostro o Canvas, esse Canvas aqui, ó, tem um slide que mostra ele, ok? Aí no slide onde tiver ele, está escrito persona, Canvas de Persona. Você vai clicar no link lá no site que você vai baixar, ok? Então, bom, é isso que a gente vai fazer agora. Depois eu olho as outras perguntas, é só porque eu dei de cara com a pergunta da Josiane. Então, esse aqui é o nosso Canvas de Persona. Legal demais, né? Esse mapinha aqui, ó, é que vai ajudar a gente a entender quem são o nosso público-alvo e como que a gente pode se relacionar com ele. Por que eu gosto desse mapa? Porque ele é um dos mapas mais completos que eu já encontrei para poder fazer uma persona, né? A persona só precisa ter 3 coisas: dados demográficos, dados psicográficos e quais as necessidades do seu público-alvo. Ou seja, necessidades, obviamente, relacionadas ao seu produto e serviço. Então, no meu caso, eu sou professor especialista em marketing digital. As necessidades do meu público estão relacionadas a aprender a usar marketing digital para negócios, para pequenos negócios especificamente, né? Então, essa necessidade é que você vai expressar no Canvas, tá? Então, eu vou passar passo a passo aqui em cada um desses quadrinhos para a gente entender como que ele funciona. Então, a primeira parte que você vai ver, ó, é aqui em cima. Então, você vai escolher se essa é uma persona primária ou secundária.
porque você pode ter mais de uma persona para o seu negócio. Digamos que você esteja numa escola de inglês, por exemplo. Você vai ter pelo menos duas personas para poder desenhar, que é a persona dos pais, né, ou do pai ou da mãe, que é quem compra efetivamente o produto, quem paga pelo produto, quem paga pelo serviço, ou o adolescente, que é quem vai fazer a aula de inglês. Então, em vários momentos da sua comunicação, você vai precisar falar com o pai, e em vários momentos da sua comunicação, você vai falar com o filho, porque os dois estão dentro do processo de compra. Como é que funciona o processo de compra de curso de inglês para adolescente, por exemplo? Adolescente ficou sabendo que o coleguinha está estudando no number one, digamos. E aí quer dizer que agora ele vai querer estudar no number one também. Então, esse comportamento, por exemplo, de eu quero estudar onde o meu amigo está, é um comportamento típico da persona adolescente. O pai está pouco preocupado com isso. O pai quer saber se é perto, se é seguro, se é bom, se é barato, se cabe no orçamento. São outras preocupações, são outras necessidades, são outras coisas que ele quer saber sobre a sua empresa, que são diferentes do que o adolescente quer saber sobre a sua empresa. Então, é por isso que a gente desenha as personas, porque em determinados momentos da sua comunicação, você vai precisar convencer o adolescente, que é o que a gente chama de influenciador de compra, nesse caso, ou nesse caso aqui, seria a minha persona secundária, e tem a persona primária, que seria o pai ou a mãe, né, desse adolescente com quem você precisa falar. Ou pode ser o contrário, às vezes a sua persona primária é o adolescente, você vai entrar convencendo o adolescente que ele precisa estudar na sua escola de idiomas, e aí depois ele vai convencer o pai de que precisa pagar esse curso para aquela pessoa, né? Então, aí você vai entender qual que é o comportamento do seu público. Cada negócio vai ter um comportamento de público diferente, ok? Então, você vai definir aqui se é persona primária ou secundária. Eu sugiro que você não passe de 3 ou no máximo 5 personas para cada negócio, para cada produto, ou para cada categoria, porque às vezes o negócio é grande demais, digamos um e-commerce, por exemplo, você vai ter diferentes públicos dependendo das categorias de produtos que são vendidas nesse e-commerce, né? Mas eu sugiro não passar para frente, não passar simplesmente para outra lógica, sem entender muito bem quais são essas personas. E não criar uma quantidade muito grande, não. Você vai criar de 3 a 5 personas, muito provavelmente você vai conseguir representar a totalidade do seu público. Se tiver passado de 5 personas, olhe atentamente, porque é bem possível que 2 delas sejam muito próximas uma da outra, muito parecidas uma com a outra, e que você pode juntar elas numa persona só, ok? Então, você vai criar lá, persona primária ou secundária. Aqui, geralmente, vem uma foto que caracteriza essa pessoa. Então, é uma foto que vai te ajudar. Na hora que você bater o olho na foto, você vai falar assim, então eu sei que é essa pessoa aqui. Ela tem essa cara, ela se veste desse jeito, ela se maqueia ou não se maqueia, sabe? Então, isso tudo, através de uma foto, pode te ajudar a compreender melhor quem que é esse público. Aqui você vai colocar uma frase típica que esse público, que essa persona fala com você. Então, sabe aquela coisa que todo cliente seu pergunta? Toda aquela frase que você sempre escuta toda vez que você está conversando com o cliente? É essa frase que vai vir para cá. Então, essa frase você vai preencher aqui. Aqui você vai preencher o que a gente chama de dados demográficos, né? Que é nome, idade. O Canvas está todo em inglês, tá, gente? Essa é a desvantagem. Várias ferramentas de marketing digital a gente só vai encontrar em inglês. Eu nunca encontrei esse Canvas aqui em português. Então, é nome, idade, ocupação, localização e status de relacionamento. Esses são os dados demográficos que a gente coloca aqui. E aqui embaixo, a gente vai colocar informações de biografia, ou seja, você vai contar uma história sobre essa pessoa. Exemplo, Mariana é mãe de 2 filhos adolescentes e Mariana ela trabalha em tempo integral, ela que cuida dos filhos também, e ela está procurando um curso de inglês para poder matricular os filhos. Então, quer dizer, é essa historinha aqui que você vai contar nesse lugar aqui. Mariana sabe que existem os cursos tais, tais e tais, ela já deu uma pesquisada no mercado e descobriu que a média de cursos é essa, as escolas que têm mais próximas da casa da Mariana são essas e essas e essas. Então, quer dizer, você conta a história do processo de compra a partir do ponto de vista do usuário. Então, a lógica de uma persona eu me coloco no lugar do meu público. E se eu fosse essa pessoa comprando esse serviço? O que eu faria? Eu jogaria no Google para poder descobrir uma escola de idiomas, eu perguntaria para os meus amigos no WhatsApp, será que eu iria para o Facebook perguntar para as pessoas, gente, me dá uma indicação de uma boa escola de idiomas? Será que eu vou fazer todas essas 3 coisas? Qual será a ordem que eu vou fazer essas coisas? Então, essas informações e que a gente vai tentar descobrir através das pesquisas para a gente
colocar nessa historinha aqui e em outras coisas que a gente for preencher nesse Canvas aqui, ok? Bom, aí passando para outra parte do Canvas, tem uma parte que é meio cinza, ó. Vou mostrar o Canvas de novo inteiro. Tá vendo que ele tem umas partes que são mais brancas e outras meio cinza? As meio cinzas são aqui, ó, os objetivos e os pontos de dor. Então, o que são os objetivos? O que é que essa pessoa quer? Esses objetivos são também as necessidades, ou os desejos, ou o problema que ela tem que resolver. Então, você vai escrever isso aqui. Outra dica que eu dou a respeito do Canvas é, a primeira vez que você estiver fazendo, usa um lápis, né, para poder fazer isso aqui, porque é provável que você não vai ter todas essas informações quando você fizer a primeira vez esse Canvas. É possível que você vai ter que fazer alguma pesquisa de mercado para poder entender como preencher algumas dessas informações, ou talvez você vai ter que buscar dados do seu próprio negócio que você ainda não levantou. Então, faça com lápis, porque aí depois você pode apagar e fazer de novo. Ou então, você pode usar post-its. Você escreve no post-it e aí cola o post-it na área correspondente aqui, ok? Então, você vai colocar aqui quais são as necessidades desse público, o que é que ele está procurando, quais são os objetivos, as necessidades, os problemas, os desejos, tudo isso é a mesma coisa e fica nessa parte de objetivos aqui. E aí, tem essa parte aqui que a gente chama de pontos de dor. O que são pontos de dor? Quais são as dificuldades que a pessoa pode encontrar durante o processo de compra? Então, é assim, a Mariana lá que quer comprar o curso de inglês para os filhos, quais são as dificuldades dela? Ah, ela tem muitas opções e ela não sabe qual escolher. Ah, ela tem a limitação de conveniência, precisa ser um lugar próximo da casa dela ou a caminho do trabalho para que ela possa deixar as crianças. E por aí vai. Então, quais são as dificuldades que essa pessoa encontra durante o processo de compra? Quais são as dificuldades dela em relação à compra desse tipo de produto e serviço? É o que você vai colocar aqui. Importante dizer que jamais isso aqui vai ser a respeito da sua empresa. Vai ser a respeito do público. Isso significa que aqui não vai ser, ela tenta falar com a minha empresa, mas o telefone está sempre ocupado. Não, isso é sobre a sua empresa, não é sobre o seu público. Então, o que você pode colocar aqui é, ela vê empresa, ela vê as empresas X, X, X e Y. A sua pode estar entre uma dessas opções que ela vê para compra, mas não pode ser só sobre coisas da sua empresa. Aqui nós estamos olhando como se fosse como se eu fosse uma pessoa que está procurando aquele produto ou serviço para comprar. Então, eu preciso avaliar todas as opções disponíveis, inclusive a opção de não comprar um produto ou serviço. É isso que a gente precisa entender sobre o nosso público. O que é que faz ele comprar, ou o que é que ele faz ele não comprar o tipo de produto ou serviço que eu vendo, ok? Aqui embaixo, aí a gente tem mais algumas coisas, ó. Eu tenho mais umas partes cinzas aqui, que é a principal razão que essa pessoa tem para poder comprar esse produto e serviço. De novo, não é o seu, é a categoria de produto e serviço que você vende. Cursos de inglês, carrinhos de bebê, cursos de marketing digital para pequenas empresas, ok? Então, não é a minha empresa, é a categoria de produto e serviço que eu vendo. Qual a principal razão, ou as principais razões, no máximo 3, para ela comprar esse tipo de produto e serviço. E aqui embaixo é o que a gente chama de deal breaker. O que é o deal breaker? É a principal razão que pode fazer a pessoa desistir da compra. O que faria a Mariana, por exemplo, desistir da compra do curso de inglês? A escola fica muito longe da casa dela ou não fica no caminho dela ir para o trabalho para deixar as crianças. Isso é uma das razões que poderia fazer a Mariana desistir da compra. Então, o que a gente vai tentar descobrir é exatamente isso. Qual que é a principal razão que faria o nosso potencial consumidor desistir da compra, ok? Aqui eu não vou entrar nessa parte do Canvas, não, porque é uma parte muito específica, tem a ver com receita que o cliente pode trazer ao longo do tempo, e aí eu gastaria ali mais ou menos uma meia hora só para poder falar disso, então eu vou pular essa parte aqui. Mas se você já conhecer esse gráfico aqui, é basicamente para você descobrir se esse cliente vai te trazer muito dinheiro no início, ou se ele vai te trazer um dinheiro que ele é constante ao longo do tempo, ou se é uma compra de oportunidade, ele compra uma vez e depois ele vai embora. Então, a lógica desse gráfico aqui é basicamente para isso. Aí, voltando, ó, então a gente já preencheu, em teoria, né? O dado de cá, esses dados daqui, certo? E aí sobrou para mim essas coisas aqui que são barrinhas, né? Essas são barrinhas mesmo que a gente preenche, eu vou preencher uma delas aqui só para a gente entender como que faz. É para eu entender como é que é o conhecimento dessas pessoas em determinados assuntos que são importantes para eu poder identificar na hora que eu estou tentando fazer uma venda
na hora que eu estou tentando divulgar os meus produtos através da internet, ok? Então, na hora que eu tenho uma informação a respeito do meu público, eu posso organizar ela nesse Canvas aqui em forma de barrinhas, que aí fica mais fácil de eu entender esse comportamento. Eu vou preencher algumas aqui só para poder ficar fácil. Então, ó, eu preenchi umas barrinhas aqui para a gente ver, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira delas é a personalidade. Essa personalidade aqui foi baseado no teste de 16 personalidades, que é um teste baseado na teoria de Carl Jung. Então, se você quiser procurar teste de 16 personalidades no Google, você vai encontrar o teste que te dá esse resultado aqui. E aí, se você conseguir fazer com que uma ou mais pessoas do seu público respondam esse teste para você e me fale, ah, minha personalidade deu EFNP. Isso é uma das possibilidades, tá? É 4 letrinhas que ele te fala. E essas 4 letrinhas têm a ver com isso aqui. Se é extrovertido ou se é introvertido, se é mais sensitivo, se é mais intuição, se é mais pensamento, se é mais sentimento, se é mais julgador ou se é mais perceptivo. Essas são as 4 letrinhas que vão sair de resultado desse teste. E aqui nesse ainda tem um último aqui, que é passivo ou ativo. Se essa pessoa ela espera mais a informação chegar nela, ou se ela vai mais procurar informação sobre alguma coisa que ela está querendo comprar, ok? Então, esses aqui é para você entender a personalidade do seu público-alvo. Este aqui, que eu preenchi também um pouquinho para a gente ver, ó, ele é a expertise em tecnologia. Então, quanto que essa pessoa conhece de internet e tecnologia da informação, que é essa primeira barrinha que eu preenchi aí. Aí eu acho, meu público é um público tech-savvy, ele conhece bastante de tecnologias de internet e computadores, etc. Então eu preencho essa barrinha bastante, né? Eu chego quase até o final dela. Não, é um público que não é muito afim de aplicativos mobile, eles não usam muitos aplicativos, aí eu vou preencher essa barrinha só um pouquinho aqui. Então eu tenho aqui TV, internet, tecnologia da informação e internet, softwares, aplicativos mobile, mídias sociais e internet das coisas e realidade virtual. O que é internet das coisas e realidade virtual? Sabe aqueles óculos que você coloca para poder ter experiências de internet realidade aumentada, tecnologias de realidade aumentada, onde a pessoa usa o celular para poder ver mais coisas sobre um objeto do que o objeto vê a olho nu. Internet das coisas é quando tem, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum para aquecimento de casas você já ser internet das coisas, ou seja, o controle de aquecimento da casa você pode fazer através do seu celular. Isso é um objeto conectado à internet. Isso é o que a gente chama de internet das coisas. Então, tudo que é objeto conectado à internet, obviamente, exceto celulares e computadores, nós estamos falando de internet das coisas. E aí pode ser que o seu público sequer sabe o que é internet das coisas, né? Por isso, inclusive, eu expliquei aqui, porque não é muito comum das pessoas conhecerem essas tecnologias. Então, aí você vai preencher essa barrinha dizendo o quanto que ele conhece disso, ok? E aí, tem mais uma aqui de preencher barrinha, que é como que você fala com essa pessoa? Essa aqui é a tal da pesquisa de hábitos de consumo de mídia. Então, você vai falar, se você fala com ela através de anúncios tradicionais e marketing direto, ou marketing direto aqui no caso é daquele pelo correio mesmo, tá? Aqui é anúncios online e e-mail marketing, se você consegue falar bem com elas através de anúncios online e e-mail marketing. Isso aqui também é barrinho. O quanto que essa pessoa está afim, né, o quanto que ela usa de uma determinada tecnologia. Você vai colorir essa barrinha. Blogs e mídias sociais, tráfego de referência, ou seja, influenciadores digitais, alguém que está te linkando, alguém que está referenciando o seu produto e serviço. E, por último, aqui, eventos e localização física, né? Se esse público é um público que atende a eventos, que atende a localizações físicas. Por último, o último pedacinho do nosso Canvas aqui, o que faz essa pessoa se envolver, né? O que faz essa pessoa querer comprar de alguém, né? Cada público ele se envolve mais por determinado argumento. Isso aqui é o que a gente chama de argumentos de venda. Então, tem um argumento de venda que é incentivo. Por exemplo, compre 2, leve 3. Isso é um incentivo. Se você se inscrever até o dia tal, você tem X% de desconto. Isso é incentivo. Então, se é um público que ele responde bem a incentivos, você vai preencher essa barrinha até mais no final.
Ah, tem aqui também medo. Medo ajuda a vender, gente. Infelizmente, as pessoas compram muito por medo. E aí você já vê, provavelmente vocês já devem ter visto quando você está tentando fazer uma reserva no Booking.com ou qualquer ferramenta parecida, fica lá assim, tantas pessoas estão tentando reservar esse quarto agora. Reserve já para você não ficar sem ele. Isso é argumento de medo, isso é argumento de urgência, ok? Então, quando você usa esse argumento, não responde bem a argumentos de medo. Tem público que responde muito bem a argumentos de medo. Você precisa descobrir isso sobre o seu público também. Por último, nós temos achievement, que é conquistas, né? Então, assim, esse é público que responde bem a processo de gamificação, por exemplo. Ah, você ganhou a prefeitura do shopping tal. Você lembra da época do Foursquare? A galera ficava disputando a prefeitura dos lugares. Isso é uma galera que ela está muito ligada a conquistas. Então, se você oferecer alguma coisa que signifique uma conquista para essa pessoa, ela vai querer comprar o seu produto ou serviço. Crescimento, né, o quanto que ela pode crescer, né, aprendizagem, crescimento pessoal, autodesenvolvimento, poder. Então, se a pessoa tem gente que fica feliz, por exemplo, de conseguir algo que ninguém vai conseguir, um ingresso, digamos, um ingresso exclusivo para algum evento. Isso é argumento de poder. Você está oferecendo alguma coisa que ela não conseguiria de outra maneira, certo? E a outra coisa é social, né? O quanto que a opinião de outras pessoas vai importar para essa pessoa, né? Então é assim, por exemplo, se para essa pessoa é muito importante dizer que consome da marca tal ou que usa produto tal, pode ser que seja um público que tem muita afinidade com argumentos sociais, ou seja, todo mundo está usando menos você, então você precisa usar. Okay? Então, cada público vai ter uma característica diferente, você vai descobrir qual que é a do seu público e preencher nesse negocinho aqui. E por último, a gente tem aqui, ó, quais são as marcas favoritas, aplicativos favoritos, influenciadores favoritos e quais são os devices e plataformas, né, que essa pessoa utiliza. Se ela usa computador, se ela usa mais celular, se ela usa tablet, se ela usa internet das coisas, se ela usa AirPod, né, por exemplo. Então, você vai colocar aqui quais são os devices e plataformas que ela mais utiliza. Se ela é um Apple maníaco, ela vai usar sempre as plataformas iOS, ela vai usar o iPhone, ok? Então é essa lógica. Percebem como que esse quadro é super, super completo? Eu nunca tinha visto nenhuma persona ser desenvolvida de uma maneira tão completa quanto usando esse quadro. Então minha dica para vocês é utilizar isso, ok?